Existem imensos sonhos que eu tenho, horríveis, com muitos pesadelos. Há uns bons anos atrás, já vai cerca de 12 anos, vivia em Évora, morava com o meu irmão, na casa com uns amigos, e à meia da noite estava a sonhar, que estava numa igreja, estava sozinha nessa igreja, e que de repente na cruz estava o Nosso Senhor e tirou a mão e começou-me a chamar. De cá fora na rua estavam as pessoas todas a gritar por mim e eu aflita porque o Nosso Senhor estava-me a chamar. Entrei completamente em pânico, comecei a chamar por a minha mãe aos gritos, acordei à meia da noite aos gritos, só sei que levei depois com uma almofada em cima porque o meu irmão passou-se comigo, de eu estar aos gritos, e esse foi dos sonhos mais estranhos que eu tive na minha vida. Um dos últimos sonhos foi péssimo, acordei completamente assustada aos gritos, cheia de medo, agarrada ao meu marido. Estava uma criança vestida de branco junto à minha cama e eu entrei em pânico porque não sabia o que é que se estava a passar. E era uma criança. E voltei sempre a ver, vestidinha de branco, tipo que ia para uma comunhão. Foi horrível. Parecia real. E tu achas que esses sonhos são alguma coisa um bocadinho mais do que simplesmente sonhos ou... Alguns deles são. E é muito estranho. E porquê é que tu achas isso? Não sei, tenho às vezes a impressão que há alguém atrás de mim e certos sonhos que eu tenho, por vezes acontece coisas ruins ou coisas boas. Já aconteceu muitas vezes sonhar com alguém especial e essa pessoa diz alguma coisa e no outro dia ou passado algum tempo acontece coisas boas. Quando tens esses sonhos, são com pessoas que ainda estão Que eu vivas? conheço? Não. Que tu conheces? Ou... Já faleceram, infelizmente. Duas delas não tenho medo, o resto tenho medo. Entro completamente em pânico. E porquê é que tens medo? Tenho medo de sentir alguma coisa, ver coisas que não gosto. Sinto a presença, sinto o cheiro, às vezes até o toque. E eu tenho pavor a essas coisas, depois não consigo estar sozinha em casa porque tenho muito medo. E quando tu sentes isso, consegues identificar quem é ou consegues Por vezes, associar sim. a alguém? Sim, sinto o cheiro da pessoa ou a imagem. Estava no trabalho, estava a falar com uma amiga em que o pai faleceu e de repente cai um teclado que estava há anos dentro do armazém, fechado, sem ninguém tocar, e aquilo cai tudo. Foi assim uma situação muito estranha, ficamos completamente assustadas. Passado aí uns dias, eu chego a casa e de repente olho para o meu quarto e vejo ali um vulto, ou seja, senti mesmo a presença do meu primo. Tinha estado umas horas antes a falar dele com essa minha amiga. E foi assim uma coisa muito estranha. Quando viste esse vulto, tu conseguiste ver quem era ou simplesmente associaste àquela pessoa? Associei, pareceu-me a roupa que ele vestia e me deu uma sensação de ser mesmo ele. E para além dessas situações de sonhos e desses encontros, digamos assim, já tiveste mais alguma situação? Já, em Évora, há 12 anos, 11, 12 anos atrás, quando vivi lá, a minha vizinha da frente era cartomante. E eu sabia que era cartomante porque os meus colegas de casa estavam sempre a dizer que a senhora era cartomante, isso assim. Senhora meio assustadora. Tinha assim uma cara meio estranha e assustadora, mas era simpática. O meu frigorífico de casa variou, eu na minha inocência, 19 anos, claro, desliguei o frigorífico porque a senhora morava no apartamento, à frente do nosso, no fundo era o quarto da senhora e a senhora dizia que lhe incomodava imenso o barulho do frigorífico. O meu quarto era ao lado, eu não ouvia absolutamente nada, também devia de ser fruto da idade. Mas eu sim, fiz a vontade à senhora e desliguei o frigorífico. A senhora depois, no outro dia, foi-me agradecer e disse que eu era uma pessoa muito feliz por fora, mas por dentro estava muito triste. Eu depois fui para casa, borradinha de medo, e liguei imediatamente para a minha mãe a dizer: mãe, a senhora disse-me isto assim, assim, não consigo estar em casa, estou cheia de medo. E a minha mãe disse de imediato: pergunta à senhora o que é que ela quer dizer com estás uma pessoa feliz por fora e por dentro estás triste. E no outro dia voltei a desligar o frigorífico, a senhora novamente veio agradecer e eu perguntei o que é que ela queria dizer isso. Infelizmente nessa altura tinha falecido um ex-namorado, era sobre essa situação que a senhora estava a falar. E eu, claro, estava cheia de medo. As portas fechavam-se do nada, sem haver uma única corrente de ar. Disse para eu não ter medo, porque
porque a pessoa que estava junto a mim não me fazia mal, só me queria era proteger, e porque gostava muito de mim. Depois eu disse à senhora, eu não consigo dormir, tenho medo, à meia-noite acordo imensas vezes com medo. A senhora depois disse, não tenha medo, quando tiver medo, pensa em mim, que eu, durante a noite a minha mente vai sintonizar com a sua e você dorme tranquila. O que é verdade ou não, acontecia isso, eu dormia tranquila. Bom, não sei. Depois, mais tarde, decidi, já que era cartomante, né? Deixa lá ver o que é que a senhora vai dizer. Eu fui para a senhora me ler as cartas. Leu as cartas e disse-me que eu ia ter 2 propostas de trabalho no mesmo dia. E eu, sim, passado 2 ou 3 semanas, quando recebi aquilo, nunca mais me lembrei da beldita senhora. Recebi a proposta de trabalho do meu chefe na altura e, sim senhora, fiquei toda satisfeita porque ia ficar em Évora a trabalhar naquilo que eu mais gostava. Entretanto, também tinha uma proposta de trabalho para mim na Câmara de Porto Alegre. E eu, boa. Só passado umas horas é que eu vim a lembrar-me disto. Ou seja, a senhora há 2, 3 semanas atrás tinha-me dito que eu ia receber 2 propostas de trabalho e que eu ia aceitar uma que não valia a pena. E a menos dia eu ia embora. O que é certo é que depois, passado uns meses, eu vim mesmo embora porque a empresa fechou.